Olá, eu sou Henrique Brand, médico veterinário, gerente técnico da Evonik. Nessa apresentação eu vou falar sobre os benefícios da suplementação com metionina para vacas no período de transição e sobre o Mepron, que é a nossa metionina protegida para ruminantes. A metionina é o primeiro aminoácido limitante para vacas leiteiras, na maioria das dietas utilizadas aqui no Brasil. Como podemos ver, a proteína do leite possui 2,7% de metionina, enquanto os alimentos que nós fornecemos e a proteína microbiana têm quantidades inferiores. Por isso, a suplementação das vacas com metionina protegida é fundamental para atender às necessidades dos animais. A proteína microbiana formada pela flora ruminal ela é composta por cerca de 1,8% a 2% de metionina, e os principais ingredientes proteicos que utilizamos, como o farelo de soja e o farelo de algodão, tem apenas 1,4% de metionina no total de proteína. Esse gráfico é bastante interessante, ele mostra a necessidade de metionina metabolizável das vacas de acordo com a sua produção. À medida que há um incremento na produção de leite, a necessidade de metionina aumenta consideravelmente e as proteínas microbiana e da dieta elas não conseguem suprir as demandas dos animais. Dessa forma, então, é necessário fazer a suplementação com metionina para que o animal tenha condições de expressar a máxima produção de leite. E por isso a Evonik sempre reforça a necessidade e a importância de formular a dieta de acordo com os seus parâmetros, evitando dessa forma fazer uma recomendação padrão do Mepron, já que a quantidade a ser suplementada ela varia de acordo com os ingredientes que são fornecidos e também com a produtividade dos animais. Os benefícios da metionina eles vão no organismo vão além do aumento da produção de leite. À medida que a gente trabalha com níveis adequados de aminoácidos, a gente também tem uma maximização da utilização dos demais nutrientes da dieta, o que auxilia na manutenção das funções imunológicas e também na saúde das vacas, e isso refletindo inclusive em uma melhora dos índices reprodutivos. Os aminoácidos sulfurados, a metionina e a cisteína, eles têm um papel muito importante em vários processos metabólicos dos animais, além do fato de serem essenciais para a síntese da proteína. Dentro do organismo do animal, a metionina ela vai ser convertida em cisteína, que é o principal componente da glutationa, molécula que tem uma ação antioxidante e também atua no controle de patógenos intracelulares e na função dos linfócitos, que são as células de defesa. O Mepron é a metionina protegida da degradação ruminal da Evonik. Ele possui 85% de DL-metionina, que são revestidos por uma cápsula de etilcelulose e que confere 80% de proteção contra a ação da microflora ruminal. A digestibilidade dos 80% de DL-metionina que passam íntegros pelo rumen é de 90%. Ou seja, no final, o Mepron possui 61,2% de metionina metabolizável. Por exemplo, se nós fornecemos 10 gramas de Mepron a uma vaca diariamente, a quantidade de metionina metabolizável fornecida vai ser de 6,12 gramas, o que faz do Mepron a metionina protegida com a maior eficiência do mercado. O Mepron também é altamente resistente aos procedimentos normais de transporte, tanto dentro da fábrica de ração quanto das fazendas, e o seu invólucro de etilcelulose ele assegura grande proteção na presença de alimentos com alta umidade e baixo pH, como a silagem, por exemplo. Portanto, o Mepron ele pode ser adicionado às misturas, inclusive as misturas com minerais. Em 2017, foram publicados os resultados do experimento conduzido na Universidade de Illinois, nos Estados Unidos, no qual a suplementação do Mepron foi avaliada em vacas no período de transição e também no início da lactação. Foram utilizadas 60 vacas, divididas entre o grupo controle, sem a suplementação com Mepron, e o grupo com a suplementação. A partir dos 28 dias antes do parto, então, as vacas receberam 0,09% de Mepron na matéria seca, e após o parto, até 60 dias de lactação, 0,1%. É importante ressaltar que as inclusões do Mepron, elas visavam manter a relação lisina para metionina de 2,8 para 1. Ou seja, 2,8 partes de lisina para uma parte de metionina para as vacas. As vacas foram alimentadas uma vez por dia e foram feitas 3 ordenhas no mesmo período. Em relação aos resultados, como podemos ver aqui nos gráficos, as vacas do grupo que recebeu o Mepron no período pré-parto, elas apresentaram maior consumo de matéria seca, numa média de 1,2 kg a mais por dia,
Logo após o parto, a suplementação com o Mepron também aumentou o consumo de matéria seca, na média em torno aí de 1,65 kg por dia, em relação ao grupo controle. No período de maior produção de leite, o consumo de matéria seca aumentou 1,45 kg ao dia. Então, a suplementação com o Mepron também, no período de 1 a 30 dias após o parto, ele aumentou a produção de leite em 4,1 litros por dia e também a quantidade de sólidos, 190 gramas de proteína, 170 de gordura e 250 gramas de lactose. Isso percentualmente, apenas o teor de proteína no leite foi maior com a suplementação com o Mepron. Apesar do incremento na produção de gordura e lactose, ele se diluiu em função do maior volume de leite, né, produzido. Então, no período daí que a gente tem de alta produção de 31 a 60 dias de lactação, a utilização do Mepron também impactou no aumento de 4,4 litros na produção e também na quantidade de sólidos no leite. O volume de proteína ele aumentou 170 gramas e de gordura 190 gramas nesse período. Baseado então, pessoal, nos resultados, nós podemos concluir que a utilização do Mepron, visando manter a relação de 2,8 de lisina para 1 de metionina a partir dos 28 dias antes do parto, ele vai melhorar a performance na lactação. O aumento da produção de leite deve-se, em parte, ao maior consumo de matéria seca pelas vacas que ingeriram a metionina. Obrigado a todos pela atenção e até o nosso próximo vídeo. Evonik, leading beyond chemistry.